Estamos de volta aí no quadro Viva a Maternidade. Você vai saber detalhes sobre a técnica da escuta ativa. Oi pessoal, no quadro Viva a Maternidade de hoje nós vamos falar sobre uma técnica que está sendo muito utilizada, né, pelos pais, pelo menos as pessoas que estão na mídia, né, o príncipe William e algumas outras celebridades que estão usando essa técnica com os filhos, que é a escuta ativa. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a escuta ativa é uma técnica em que o pai, né, a mãe ou o responsável pela criança se abaixa, fica na mesma altura que a criança para poder se comunicar com a mesma, né? Essa técnica ela é muito interessante porque você cria um laço de empatia com a criança, você começa a entender, através do olhar da criança, inclusive, o que é que ela está desejando naquele momento, né? Você começa a perceber até sinais de birra, se a criança está fazendo algo por birra ou realmente por sentimento, porque você consegue olhar e visualizar naquele olhar da criança a expressão facial, o que é que ela está desejando de fato. Então, quando você se aproxima do seu filho ou da criança que você está se relacionando, você já consegue alcançar uma empatia muito maior do que quando você se coloca numa altura diferente da dela, né? Uma situação muito importante da escuta ativa é o fato de que, a partir do momento em que você respeita o seu filho, primeiro, você não coloca ele numa situação de frustração, você vai conseguir muito melhor dizer um não ou explicar o motivo de você estar negando aquela situação para ele. Ele vai se sentir ouvido, porque para a criança é muito complexo ela compreender o mundo do adulto. Para ela, a lógica da situação em que ela está envolvida é completamente diferente daquela que o adulto visualiza. Então, para você explicar para o seu filho que ele não pode fazer determinada coisa, é muito mais interessante você estar diante dele, olho a olho, vivenciando e explicando aquela situação para que ele compreenda melhor o que está acontecendo. Então, você diminui o nível de frustração e, consequentemente, você evita a raiva, a birra ou qualquer coisa nesse sentido. Outra questão muito importante que a gente consegue alcançar com a escuta ativa é que, a partir do momento que essa criança ela é criada com respeito, que ela está sendo respeitada na individualidade dela, está sendo respeitada na necessidade dela, você consegue fazer com que, ao se relacionar com outras pessoas, essa criança perceba se ela está sendo desrespeitada ou não. Porque o que acontece? Em outros ambientes que essa criança pode estar vivenciando com o vizinho, na escola, ela vai perceber se aquilo está sendo diferente daquilo que ela já vivencia em casa. Se em casa ela tem respeito, ela tem parâmetro com o desrespeito. Então, se ela for desrespeitada, ela vai ter uma percepção muito mais fina, aguçada disso, e ela vai poder revelar, inclusive com segurança, para as pessoas que cuidam dela. Outra questão importante com relação à escuta ativa, e que nós, né, que cuidamos de crianças, os pais e os responsáveis precisam compreender, é que você dar limite não significa que você não tem amor. Dar limite é necessário à criança enquanto em fase de desenvolvimento, enquanto formação de caráter, de personalidade. Ela precisa ser orientada. E você dar limite a uma criança não significa dizer que você não a ame. Significa exatamente o contrário, que existe amor suficiente para apontá-la onde ela não está sendo bem direcionada, onde ela está fazendo algo que não é tão favorável para o desenvolvimento dela. Então, essas foram as dicas sobre a escuta ativa. Eu espero que vocês tenham gostado e que consigam realizar, né, essa técnica com os filhos de vocês. Legal, né? Atitudes tão simples, mas com poderes que a gente nem imagina.